Verso número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu o selo, a garantia. Aí ele diz assim, olha, vocês empregaram um grande trabalho para ter de novo um pão que perece. Ele diz, olha, trabalhem, se esforcem pelo um pão que não perece. O que é o pão que perece? Lembra que o Senhor Jesus disse assim, olha, recolhe de novo o que sobrar, porque não pode desperdiçar. Porque o pão que ele multiplicou, o peixe que ele multiplicou, poderia apodrecer, sim ou não? Sim, ele multiplicou. Lembra do maná que desceu do céu lá no povo de Israel, enquanto o povo estava peregrinando pelo deserto, quando foi tirado do Egito? Lembra que aquele pão valia para aquele dia, porque se guardasse ia acontecer o quê? Perecer. Todas as intervenções de Deus na nossa vida, no todo o processo da sua vida, entenda, vai perecer. Em um momento, vai acabar. Supondo que Deus cure uma criança de uma enfermidade enquanto criança, ela nunca mais terá nenhum tipo de enfermidade? Ou em algum momento da vida ela vai se deparar com alguma enfermidade? Vamos supor que como Lázaro, Deus vai lá, ou como aquela criança que o Senhor Jesus, a criança de 12 anos, que ele vai lá e ressuscita aquela criança, ressuscitou Lázaro, não fez assim? Cadê aquela criança dando os testemunhos hoje na igreja? O que aconteceu com ela? Ela o quê? Morreu. E por que ela morreu? Porque tudo nesta vida perece. Os cegos que Jesus curou, morreu. Eles morreram. As pessoas que Jesus ressuscitou morreram. Isso são providências. Isso era necessidade? Sim, eles tinham necessidade? Tinha. O cego tinha necessidade de enxergar, o morto tinha necessidade de estar vivo, as pessoas tinham necessidade de comer, inúmeras coisas o Senhor Jesus supriu necessidade. Esses são os pães, muito mais do que só um pão digerido, é a necessidade diária de todas as pessoas. Ele supriu isso, mas tem pessoas buscando a Cristo por isso. Tem pessoas que acham que a demanda de ir a uma igreja, uma denominação, uma congregação, não interessa como você culturalmente nomeia isso, as pessoas estão movidas a isso, na esperança de terem a restauração do seu pão de vida. Se minha vida estiver assim, Jesus, se eu fizer assim com a minha vida, vai ser maravilhoso. Esse é o pão que perece. As pessoas estão buscando a Deus pelo pão que perece. Aí ele está dizendo, não empregue trabalho para buscar o pão que perece, mas o pão que não perece, o pão que não se perde, o pão que não apodrece, o pão que não pode ser contaminado. Vocês precisam empregar uma força a isso. Eles atravessaram o mar para buscar a Jesus por causa de pão, gente. Pessoas conseguem ter jejuns de dias, porque tem uma causa na justiça e aquela coisa precisa ser resolvida de todas as formas, e elas ficam semanas sem comer. Tem gente que busca a Deus para ter um problema da vida resolvida, e elas buscam intensamente, mas é comum essas mesmas pessoas terem profundos pecados, podridões invencíveis de sua natureza comum, porém eles não empregam tanto desempenho. Se jejuma pela causa na justiça, até secar o corpo, mas o mesmo não acontece quando o mentiroso entende que ele é uma pessoa mentirosa e precisa parar de mentir, e que o adúltero precisa parar com esse adultério de todas as formas, e não importa a consequência dessa busca, o quanto isso vai ser árduo, trabalhoso. Não trabalhe pelo pão que pereça. Não faça isso.